Imposto de renda, IPTU, a nota fiscal da compra, não tem como escapar. Os tributos fazem parte da nossa vida. Mas espera aí, o que impede que essas cobranças sejam feitas de qualquer jeito? Pois é, existe um manual de regras para esse jogo. E é sobre ele, o direito tributário, que a gente vai mergulhar agora. E aí a gente já começa com a grande questão, né? O Estado, ele precisa mesmo seguir regras para cobrar impostos? Ou ele poderia simplesmente chegar e dizer quanto e como cada um tem que pagar? Olha, a resposta para isso é o que separa um governo com limites de um poder totalmente sem controle. E a resposta, claro, está aqui. O direito tributário é exatamente o sistema que foi criado para impedir que a cobrança seja arbitrária, sabe? Para ter regras claras e que valem para todo mundo. Então, vamos traduzir isso. Pensa no direito tributário como livro de regras oficial. É ele que diz como o Estado pode criar um tributo, como ele pode fiscalizar e, claro, como ele pode cobrar. Mas, e talvez essa seja a parte mais importante, ele também define quais são os nossos direitos e os nossos deveres nessa história toda. Assim, ninguém joga fora das regras. E o alcance disso é gigante. O direito tributário cuida do ciclo completo de um tributo, desde o seu nascimento, lá na lei que o cria, passando pela definição de quem é que tem que pagar, que é o que a gente chama de obrigação tributária, até como o governo fiscaliza isso e quais são as punições para quem não segue as regras. É um sistema bem amarradinho. E para isso não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece, o imposto de renda. Sabe aquela declaração que a gente faz todo ano, as faixas de cobrança, o que pode deduzir, o que não pode? Nada disso é tirado da cartola. Cada detalhezinho é definido rigorosamente pelas normas do direito tributário. Bom, a gente já entendeu o que é. Mas agora vem a pergunta de $1 milhão. Para que serve tudo isso? Por que, no final das contas, se paga tributo? A resposta é bem direta e, se a gente parar para pensar, muito forte. Sem arrecadação de tributos, o Estado simplesmente não tem dinheiro para bancar os serviços públicos mais básicos. Pensa aí, saúde, educação, segurança, toda a estrutura que a gente usa no dia a dia depende desses recursos. Ah, mas não é só sobre arrecadar dinheiro, de jeito nenhum. E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise, a busca constante por um equilíbrio muito delicado. Dá uma olhada nesses dois lados da balança. O direito tributário tem essa dupla missão. De um lado, ele tem que garantir que o Estado tem o dinheiro para funcionar. Do outro lado, com o mesmo peso, ele tem que proteger o cidadão, colocando um freio nesse poder de cobrar. É uma ferramenta para financiar o bem comum, claro, mas sem passar por cima dos direitos de cada pessoa. Ok, essa balança existe. Mas como é que ela funciona na prática? Como o sistema se organiza para que as regras sejam cumpridas? Basicamente, quem, afinal, pode criar e cobrar impostos? A resposta está num conceito chamado competência tributária. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. É a divisão do bolo, ou melhor, do poder de tributar. A União, o governo federal, cuida de impostos como de renda. Os estados ficam com o ICMS, que está em quase tudo que a gente compra. E os municípios cobram o IPTU das casas e o ISS dos serviços, cada um no seu quadrado. E o ponto-chave aqui é o seguinte: essa divisão é para valer. A lei não deixa que um invada a área do outro. Um estado não pode, de repente, decidir criar o seu próprio imposto de renda, por exemplo. Essa organização é o que nos protege do caos e de pagar o mesmo imposto 2 vezes. Tudo bem, as regras existem, a divisão do poder está clara. Mas onde é que elas estão escritas? De onde vem toda essa estrutura? Olha, no topo de tudo, como a regra mais importante de todas, está a nossa Constituição Federal. É ela quem define os limites gerais. Abaixo dela vêm as leis mais específicas, como o Código Tributário Nacional. E a coisa não para aí. Ainda temos tratados internacionais, decretos do governo e até as decisões dos tribunais que vão interpretando tudo isso. É um sistema construído em várias camadas, justamente para dar mais segurança. Então, para a gente amarrar tudo que vimos até aqui, o direito tributário tem essa missão dupla. Por um lado, ele garante o dinheiro para os serviços públicos que a gente precisa. Ao mesmo tempo, ele serve como um escudo, nos protegendo de cobranças exageradas e abusivas, porque ele limita o poder do Estado. E é desse equilíbrio que a gente consegue ter uma sociedade que funciona de um jeito mais justo. E para terminar, eu queria deixar uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente conversou, já parou para pensar como seria uma sociedade sem essas regras? Sem nenhum limite para o poder de cobrar impostos e sem nenhuma previsibilidade para o contribuinte? Acho que imaginar esse cenário
é a melhor forma de entender a importância gigantesca que o direito tributário tem no nosso dia a dia.